O grande problema que acaba acontecendo nas nossas vidas é que nós não conseguimos compreender a vontade de Deus. A grande dificuldade está em entender o querer de Deus para as nossas vidas. Disse que o homem, é fato, o homem é o ser mais inteligente da face da terra. Mas infelizmente a nossa inteligência tende a nos levar para longe do nosso Criador. A nossa inteligência, a nossa capacidade, a nossa condição tende a nos afastar do nosso Criador. Porque quando nós procuramos entender e fazer as coisas com a nossa própria vontade, nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos da vontade de Deus. Porque tudo que nós temos por bom diante dos nossos olhos, às vezes não é tão bom assim diante dos olhos de Deus. Aquilo que nós olhamos e gostamos e achamos legal, quando Deus olha, Ele não acha tão legal assim. Aquilo que nós olhamos e dizemos, isso não tem problema nenhum, Deus está olhando, está dizendo, tem problema sim. Não faça, não vá, não pegue, não toque. Mas nós olhamos, não, nada demais, nada a ver com a moda de hoje em dia, nada a ver. Isso não tem nada a ver, pode entrar, entre. Vem, ceia comigo, sente à mesa comigo, fique à vontade, porque não tem nada a ver. Mas esse não tem nada a ver vai gerando uma frieza espiritual. Esse nada a ver vai te afastando da presença do Espírito Santo de Deus. Esse nada a ver, ele vai te afastando da santidade. Esse nada a ver, ele vai te afastando da comunhão. Esse nada a ver vai te afastando da intimidade. E quando você menos percebe, você já não consegue mais ouvir a voz de Deus. Você entra na casa de Deus e não ouve mais nada. A palavra é pregada e você não sente nada. Você não ouve nada. Entra no ouvido e sai pelo outro. Mas isso acontece do dia para a noite, Ronaldo? Não. Isso é um caminho que nós percorremos. Isso são coisas que vêm acontecendo na nossa vida. E nós vamos permitindo que elas venham chegando e venham ficando. Elas venham chegando e venham ficando. Vem chegando e vem ficando. E quando você menos percebe, não tem mais lugar na minha e na tua vida para o Espírito Santo de Deus. E quando nós percebemos na nossa vida, não tem mais lugar em nosso coração. Está ocupado com tantas coisas, está preenchido com tantas coisas. Onde é que Deus vai entrar e onde é que Ele vai morar? Mas o Senhor nesta noite nos diz uma palavra: é tempo de arrepender-se, é tempo de voltar de novo ao início, é tempo de rever os erros, é tempo de começar de novo e fazer tudo diferente, é tempo de viver segundo a vontade de Deus, para que nós possamos ser encontrados por Ele. Se o meu desejo, se o seu desejo é ser encontrado por Deus, eu tenho certeza que o meu é, e tenho certeza que é o seu também. Nessa noite o Senhor te chama. Olha para onde foi que caíste, reveja o teu caminho, reveja a tua escolha. Deus te dá uma oportunidade para você recomeçar e fazer de novo diferente. É tempo de arrepender-se para sermos encontrados por Deus. É tempo de nos arrepender e de fazer a vontade de Deus. E diz o texto então que após a morte de Ezequias, sobe Manassés, morre Manassés, sobe Amon ao trono, e o povo continua desviado do caminho do Senhor. Mas o tempo de Deus parece que Ele tarda, mas Ele não tarda, porque no tempo certo Deus, Ele move as águas, oh, aleluia. No tempo certo, o nosso Deus, Ele entra na história, Ele entra no negócio. Ou muda por bem, ou muda por mal, mas vai ter que mudar. E a vontade do Senhor vai prevalecer. Antes que seja pelo amor. É melhor que seja pelo amor. O Senhor, a todo tempo, Ele nos fala, chama a atenção, fala no pé do ouvido. É melhor você vir e mudar pelo amor, pela palavra doce de Deus. Mas tenha certeza de uma coisa: se você não quiser ouvir a doce palavra de Deus, você vai ter que se curvar diante do juízo dEle, diante da cobrança dEle, porque na hora que Ele resolver chamar juízo, não vai adiantar você chorar, não vai adiantar espernear. O tempo é agora, a hora é agora de mudar, de fazer a diferença, de ser obediente aos mandamentos
do Senhor, de viver segundo a vontade do Senhor. Mas após a morte de Amon, esse rei terrível, diz o texto, que surge então o rei chamado Josias. Aleluia, aleluia, porque Josias, meu irmão, um garoto com apenas 8 anos de idade, 8 anos de idade, é levado ao trono. E esse garoto, ao invés de seguir o caminho do seu avô, ao invés de seguir o caminho do seu pai, ele escolhe trilhar um caminho totalmente diferente. Ele escolhe agir totalmente diferente. E é no momento que esse menino sobe ao trono, assenta no trono de Judá, que então o profeta Sofonias é levantado para profetizar. E esse homem de Deus começa a clamar: olha, Israel, eis que o cheiro da vossa idolatria tem chegado até minhas narinas e tem me incomodado. Eis que o cheiro do seu pecado tem chegado diante do meu trono e não tem me alegrado. Arrependa-te, pois, dos seus pecados, antes que eu venha contra ti, destrua a sua terra, destrua a sua casa, destrua a sua família, destrua as suas plantações. Arrependa-se e volte-se para o Senhor, e volte-se para o caminho de Deus. Esta foi a mensagem que o profeta Sofonias veio pregar, que o profeta veio anunciar. Só que infelizmente a palavra dura, nem todos nós estamos preparados para ouvi-la, não é verdade? Nem todos nós temos condição e prazer em ouvir a repreensão do Senhor. Porque quando Deus, na verdade, Ele nos repreende, chega a um ponto desse, é porque Ele já falou mansamente. Ele já falou perto do teu ouvido. Ele já enviou alguém do teu lado para te dizer: olha, muda, para com isso, larga isso, sai desse caminho, deixa essas obras, se arrependa. E nós, isso não tem nada a ver. Mas quando Deus manda o profeta com uma palavra dura para mim e para você, ou a gente escuta e muda, ou então nós vamos entrar em juízo diante de Deus. E dura coisa é entrar em juízo diante de Deus. Então Josias, aquele garoto, aquele menino, ele toma conhecimento da palavra de Deus. Ele toma conhecimento daquilo que o profeta está falando. Então ele começa a olhar para o povo de Israel. Ele começa a olhar para as obras do povo de Israel. E ele começa a ver: meu Deus, o que tem acontecido no meio do povo. Um povo que foi separado para adorar a Deus, esse povo não adora mais. Um povo que foi separado para buscar a face de Deus, esse povo não busca mais. Um povo que foi separado para ser fiel a Deus, esse povo não é mais fiel a Deus. Um povo que foi separado para ser chamado pelo meu nome, agora eu nem mais os reconheço. Porque o povo de Deus foi chamado e separado por Deus para ser conhecida como nação santa, povo eleito, sacerdócio real. O que representa hoje a igreja do Senhor Jesus, o que representa hoje eu e representa você, porque hoje nós somos o Israel de Deus, nós somos os eleitos, nós somos os escolhidos, nós somos os santos separados para a glória do Senhor. Hoje esse privilégio cabe a mim e cabe a você. Hoje essa honra quem temos somos nós, a igreja de Cristo, a igreja do Senhor. Hoje somos nós que nos chamamos povo de Deus, Israel de Deus. Não aquele Israel que se afastou de Deus, não aquele Israel que se apartou da presença de Deus, mas que nós sejamos um Israel que está dia e noite buscando a presença do Senhor. Que nós sejamos Israel que dia e noite clama pela presença do Senhor, mas que nós sejamos o Israel que confie que ainda que o exército de Faraó esteja marchando em nossa retaguarda para nos alcançar e nos destruir, que nós possamos crer que nós servimos um Deus que é poderoso para abrir o mar na nossa frente e fazer com que nós venhamos a passar com os nossos pés em terra seca e chegar ao outro lado em segurança. Que nós sejamos o Israel que creia que ainda que falte o pão sobre a nossa mesa, ainda que falte o alimento sobre a nossa mesa, Ele vai fazer cair maná do céu para que eu e você não venhamos perecer. Porque esse é o Deus que nós servimos, o Deus que cuida de nós, o Deus que zela por nós, um Deus que vela por nós. Que nós possamos ter essa certeza e essa convicção em nossos corações.
O povo chegou a tal ponto que não se incomodava mais com o pecado. O pecado não mais trazia desconforto àquele povo, àquela nação. Agora eles achavam que era coisa cotidiana. Você servir a Deus e você servir a Moloque. Você adorar a Deus e você adorar a Baal. Não tem nada demais. Não tem problema nenhum. Só que a palavra de Deus, ela chama a nossa atenção e ela nos alerta. Se você abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, o capítulo de número 6, o verso de número 14 e 18, você vai poder ler lá desta maneira: e não vos prendais a um jugo desigual, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão há entre o fiel, entre a luz e as trevas? O verso 15 vai dizer: que concórdia há entre Cristo e Belial? E que parte tem o fiel com o infiel? O verso 16 você vai ler: e que consenso há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque vós sois templo de Deus. Aleluia! Vós sois o templo de Deus, porque Deus mesmo disse: neles eu habitarei, e entre eles eu andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No verso 17 você vai ler: por isso apartai-vos dele de todo mal, afastai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada impuro, e eu os receberei, diz o Senhor Jesus. Você consegue entender isso? Você consegue meditar isso? E no verso 18 do capítulo 6 de 2 Coríntios vai estar escrito assim, ó: e eu serei para vocês, serei para vós como pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Você consegue entender a beleza da palavra de Deus para as nossas vidas? Você consegue entender a maravilha que é a declaração que Deus faz a meu e a teu respeito? Deus não olha e diz: olha, vem, que eu vou te fazer um qualquer um, vem, que eu vou te fazer um servo, vem, que eu vou te fazer um escravo. Não, Deus olha para nós e diz: ei, afasta-se do pecado, afasta da idolatria, afasta-se da imoralidade, porque eu serei para vocês como um pai, e vocês serão para mim como filhos e filhas. Eu cuidarei de vocês, eu velarei por vocês. O que é que um pai faz? Ele provê para que nada venha te faltar, ele cuida para que você não venha sentir frio, para que você não venha passar necessidade. É isso que um pai faz, é esse carinho que Deus tem por mim e por você. É esse o carinho que Deus tem pela minha vida e pela tua vida. Ele não olha para mim e para você e vê qualquer um lá, não. Ei, deixa aquele pequenino pecador lá no canto, não. O nosso Deus, quando Ele olha para nós, Ele diz: filho, vem, sente-se à mesa comigo, coma, ceie, alegre-se, celebre, porque eu sou o teu Pai. Entenda uma coisa, querido: tenha isso no teu coração. Não importa o que digam a teu respeito, não importa o que estão dizendo, falando a teu respeito por aí. Saiba de uma coisa: a partir do momento que você deu um passo em direção a Jesus, a partir do momento que você aceitou a Cristo como Senhor da tua vida, você não é mais qualquer um. Você passou a ser menina dos olhos de Deus. Você passou a ser filho eleito do Senhor. Aleluia. E se somos filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Você entende isso? Você consegue compreender a maravilha e a beleza do significado dessa palavra de Deus para as nossas vidas? Às vezes nós ouvimos a palavra e nós não conseguimos entender, não conseguimos compreender o que ela traz para as nossas vidas.
A palavra de Deus, ela quer dizer para mim, ela quer dizer para você: ei, pare de ficar chorando, choramingando. Pare de ficar pensando que você é um coitadinho, um pobrezinho. Você não é. Você é filho de Deus. Você é filho do Rei. Você sabe que ainda que você não venha desfrutar, ainda que você não venha gozar nessa terra de riqueza, você não venha gozar nessa terra de propriedade, mas você sabe que no céu tem uma morada preparada para você. Você sabe que no céu tem um lugar com o teu nome escrito, reservado e esperando a tua chegada naquele lugar. Essa é a nossa esperança, esta é a nossa alegria. Ainda que na nossa vida nós venhamos a perecer, porque ao contrário do que ouvimos por ali, por aí afora, nem todos os problemas da nossa vida serão resolvidos. Isso é uma realidade. Vai haver enfermidade nas nossas vidas que nós vamos orar e Deus não vai curar. Ronaldo, como é isso? É verdade. Vai ter situações que você vai orar, você vai clamar, mas Deus vai dizer simplesmente não. E nós, como filhos, nós temos que entender e compreender o propósito de Deus. Porque até mesmo o não de Deus é bênção para mim e para a tua vida. Você consegue visualizar isso? Até mesmo quando Deus diz não, Ele está pensando e preocupado em cuidar de nós. Ainda que nós não venhamos a entender. Mas me responda uma coisa: quem disse que nós temos que entender Deus? Onde que na Bíblia fala que Deus quer que nós entendamos Ele? Onde está escrito que nós temos que compreender a grandeza de Deus? A única coisa que nós temos que fazer é reconhecer que Ele é Senhor sobre nossas vidas. A única coisa que nós temos que fazer é adorar e exaltar o nome dEle e reconhecer que acima de todas as coisas Ele é Deus e Senhor. Nós não precisamos nos preocupar em entender, nós precisamos nos preocupar em adorar ao Senhor. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, pula lá para o final: eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Oh, aleluia! Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Não importa a situação, não importa o que nós estamos vivendo, não importa o tamanho do problema, eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Isso significa conhecer ao Senhor. Isso significa ter intimidade com o Senhor. Isso significa ter fé no Senhor. Porque louvar e adorar a Deus simplesmente no momento que tudo está dando certo, no momento em que todas as suas orações são ouvidas, no momento em que todo o seu clamor é atendido: oh, eu orei, o Senhor atendeu, eu pedi, Ele fez, eu clamei, Ele me socorreu, é fácil demais. Quem é que não quer servir a Deus dessa maneira? É muito fácil. Tudo que eu peço Ele dá, tudo que eu quero Ele faz. É fácil servir a Deus dessa maneira. Eu quero ver você servir a Deus quando Ele começar a te dizer não. Você pede não, você pede não, você pede não. Por que não, Deus? Porque a minha graça te basta. Porque a minha graça te basta. Independente da situação, independente da circunstância, nós devemos buscar o Senhor. O mesmo Deus que ameaça de juízo é o mesmo Deus que faz promessa de restauração para aqueles que se arrependerem. O mesmo Deus que promete que trará destruição e levará à morte todos aqueles que não se converterem aos seus caminhos. É o mesmo Deus que tem promessa de salvação e de libertação para aqueles que se arrependerem e mudarem de vida. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Porque, como eu disse, Sofonias, ele era tido no meio do povo de Israel como um agoureiro. Agoureiro é aquela pessoa que traz mais notícias, aquela pessoa que só fala que vai acontecer coisa ruim. Você começa a pensar, você começa a falar e a pessoa só começa a falar de derrota, só começa a falar de coisa que vai dar errado. Olha, você não vai conseguir, olha, você não vai dar certo, olha, você não vai prosperar. Ele era tido como um agoureiro porque ele trazia essa palavra da parte de Deus.
Mas só que Sofonias